E falta pouco aí para chegarmos aos 2 milhões de inscritos. Quem não tiver aí inscrição no canal, inscreva-se aqui embaixo, o botão aqui embaixo do vídeo. Deu ruim o plano do Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro começou a articular com o Davi Alcolumbre para derrubar o Jorge Messias, uma coisa ele não imaginava, que era ele ia acabar ali dando um presentão pro Lula. E o Lula é aquela, não faça nada, ganhe o jogo. É assim mais ou menos a estratégia política do Lula da semana passada. O Lula não fez absolutamente nada e saiu ganhando. Por quê? Porque pesquisas internas do PT, eu já falei isso na sexta, tá? Porém, agora na segunda-feira, confirma-se que pesquisas internas do PT mostram que o Lula subiu acima da margem de erro de quarta-feira para cá. Então, o fato aí do Senado barrar a indicação do Jorge Messias fez com que o Lula subisse nas pesquisas. E aquela, não é graças ao próprio Lula, porque o Lula não se pronunciou, o Lula até agora não retalhou o Davi Alcolumbre, o Lula tá quieto. Eu até falei, olha, se fosse a mesma coisa num governo Bolsonaro, que era um governo que se comunicava muito bem, né? Você vê que o pior governo da história do Brasil quase que se reelegeu, porque comunicava muito bem. O que aconteceu? O Bolsonaro, toda vez que ele tinha alguma derrota, ele fazia um vídeo, fazia um escarcéu, xingava todo mundo e tal. E alguns falavam, não, mas olha, o presidente não pode sair atacando o Centrão. Claro que pode, o Bolsonaro atacava, fazia um monte. No dia seguinte ele estava abraçado com o Arthur Lira, que ele não dava nome aos bois quando atacava. Falava, esses bandidos, esses isso, esses aquilo. E aí ele ficava como um cara que está, abre aspas, contra o sistema. O Lula conseguiu aí, graças a isso, ficar ali ganhar um pouco do discurso antissistema. Mas o próprio Lula não faz esse discurso. Ele fez no meio de um vídeo de 7 minutos, que foi o pronunciamento dele de rádio e TV, ele fez ali por 2 segundos, ele falou se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Mas é no meio de um vídeo, muita gente não viu. Eu peguei o recorte e mostrei aqui para você, plantonista, falando, esse é o discurso que queremos do Lula. Discurso antissistema, porque a maioria das pessoas não sabe muito bem o que é o tal sistema, mas quando você pensa um pouco, faz um exercício mental bem simples até, não precisa pensar muito profundamente não, você vê que a esquerda é antissistema, porque o sistema são os bilionários. O sistema é a grande mídia, eles são todos de direita. Eles eram a favor aí do golpe contra a Dilma, eram a favor da reforma da Previdência, eram a favor da terceirização irrestrita. Lembra dessa aí? Essa aí a gente não deixou passar, mas eles queriam, passou parte, né? Uma boa parte a gente conseguiu barrar, né? A esquerda conseguiu barrar. Era a favor da reforma trabalhista da Previdência, contra aí o fim da escala 6x1, ou seja, estão sempre a favor dos bilionários e contra o povo. Esse é o sistema. Pois bem, o Lula não fez discurso algum, mas por osmose acabou sendo beneficiado. Quem fez aí muito discurso esse final de semana fomos nós aqui, os militantes da esquerda, muita gente aí compartilhando, curtindo, assistindo os vídeos até o final, então cada um fazendo o seu trabalho ali de formiguinha, a gente conseguiu com que o Lula tivesse esse resultado positivo no final de semana, que é, segundo trackings aí, esses trackings não podem ser divulgados como uma pesquisa normal. Por quê? Porque eles não têm ali um número de registro no TSE. Tracking é uma pesquisa interna que é feita pelos partidos todos os dias. Então, todo dia, no mesmo horário, eles fazem ali a pesquisa e divulgam no mesmo horário e só os partidos sabem. Só que acaba vazando. E aí acaba vazando, geralmente, para 1, 2, 3 veículos e é o mesmo resultado. Você vê, pô, então esse é o resultado do tracking. Ok, o Lula, ele estava empatado com o Flávio Bolsonaro. Ele abriu 3,5 pontos para o Flávio Bolsonaro entre quinta e domingo. Então, 3,5 pontos é acima da margem de erro. O Flávio Bolsonaro caiu meio ponto e o Lula subiu 3 pontos, um pouquinho mais de 3. Aí você vê, opa, o Flávio não pensou nisso. Não é a primeira vez que acontece coisa semelhante. No ano passado, teve um momento, foi antes ali do Trump, o Trump estava ameaçando, mas não estava atacando ainda o Brasil, e teve um momento em que o Congresso Nacional, numa tentativa ali de mostrar, sou eu quem mando contra o Lula, barrou uma lei ali do IOF, do Lula, que ia aumentar o IOF. Barraram o aumento do IOF e causaram ali um rombo bilionário nos cofres públicos. Aí o que aconteceu? O Lula fez discurso um ou outro bem depois, mas nós começamos a colocar nas redes sociais, Congresso inimigo do povo, Congresso inimigo do povo, e começamos a bater forte no Congresso. Só quando o Lula viu, o pessoal do entorno do Lula viu que aquilo estava melhorando a aprovação dele, aí o Lula começou a fazer um discurso aqui e outro ali. Você vê que o pessoal do entorno do Lula demora. Mas eles demoram para dar uma resposta para alguma coisa. Tudo para eles é assim complicado.
Nossa, vamos bater no Congresso que acabou de te trair numa votação importante, Lula? Não, vamos ver antes se isso vale a pena. É uma covardia de alguns no entorno do Lula, ficar assim o dia inteiro no ouvido do Lula, falando, não faça isso, não, você não pode fazer isso, não, porque não sei o quê. E aí você vê que ele acaba não se comunicando. Eu vou te dar um dado aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. Esses últimos 5 vídeos aqui, o Lula publicou no final de semana, tá? Então só o último vídeo aqui é de hoje, mas os outros 4 são do final de semana. O Lula tem, você vê aqui, 14,6 milhões de seguidores no Instagram. Um vídeo tem 290 mil visualizações. Outro vídeo aqui, você vai ver, dá pra ver aqui o tamanho embaçado. Outro vídeo aqui tem 742 mil visualizações. Outro tem 942 mil visualizações. Da sexta-feira tem vídeo aí com 2 milhões, com 3 milhões, que foi o dia que ele fez o pronunciamento. Sábado e domingo, ele não passou de 942 mil visualizações. Thiago dos Reis, Thiago, lembrando comigo mesmo, 626 mil seguidores no Instagram. Quer dizer, eu tenho aí, sei lá, 28 vezes menos que o Lula. Aí eu fiz 3 vídeos no final de semana. O Lula fez 4, eu fiz 3. Aí, 1,4 milhão. Aí o outro, 1,1 milhão. Aí o outro, 1,2 milhão. Esse aqui, 1,2 milhão em menos de 24 horas. Aí você fala... Por que eu tenho alcance maior que o do presidente da República? Que alguma coisa muito errada está sendo feita na comunicação dele, concorda? Tem que estar muito errado. Muito, muito, muito errado. Porque ele tem 28 vezes mais seguidores do que eu. Era para cada vídeo do Lula, até os ruins, aquele fala, nossa, esse foi mal, hein? Ter pelo menos o triplo dos meus vídeos. O triplo. Por que tem até menos? Vários seguidos. Falei de 4 vídeos seguidos do Lula com menos. Vídeo de sábado, de domingo e de segunda-feira. Aí você vê, pô, que coisa, né? Estranho, tá? Alguma coisa sendo feita bem errada. Aí, mesmo assim, nós fomos pra cima aí durante o final de semana inteiro e conseguimos, ó. Melhorou aí a aprovação do Lula. Aí o Flávio Bolsonaro já percebeu, deu um tiro no pé. Por quê? Porque agora o que acontece? Pra muita gente que não votava nem no Lula nem no Flávio, eu tô falando esse tipo de pessoa. Porque você aí, plantonista, já sabe que o Lula é antissistema, já sabe que o Flávio Bolsonaro é o sistema, que o Flávio Bolsonaro é um bandidão, etc, etc. Só que pra muita gente que não votava em nenhum dos dois, fica era assim, pô, peraí, o sistema tá contra o Lula. Então eu tô com o Lula. Gente, antissistema. Aí o Lula ganha 3 pontos na pesquisa. Porque muita gente viu, peraí, o Congresso Nacional é bandido. E muita gente acaba se lembrando. As pessoas esquecem, tá? Você pode falar pra pessoa uma vez e ela sabe disso. Daqui 10 dias fala de novo, a pessoa já tinha esquecido. Que é o quê? O Lula não tem um Congresso com ele. O Lula não consegue fazer as mudanças que ele quer no Brasil. O Lula não consegue nem indicar um ministro pro Supremo Tribunal Federal. Coisa que não acontece há mais de 100 anos. Um presidente não conseguir nem sequer nomear quem ele quer para o Supremo Tribunal Federal. O Collor, Fernando Collor de Mello, ele não tinha, na época ele já estava sendo pressionado ali pela Rede Globo, ele nomeou o primo dele para o Supremo Tribunal Federal, que era o Marco Aurélio de Mello. É primo do Collor, ele nomeou o primo e passou. O Lula não consegue nomear o que ele quer. Aí eu vejo gente falando, não, ele tem que nomear uma mulher. Alguém acha que o bolsonarismo super machista vai ter algum problema de barrar uma mulher indicada pelo Lula? Manda o Lula nomear a Gleisi Hoffmann, então. Vê aí se passa. Não, tem que ser uma mulher. O pessoal tá nem aí se é homem, se é mulher. Eles querem que seja um bandido amigo deles. E aí o acordo era qual? Nem o Flávio Bolsonaro, nem o Davi Alcolumbre queriam o Jorge Messias. Então, uniu aí o útil ao agradável. O Davi Alcolumbre, aí foi outro erro de articulação da covardia das pessoas do entorno do Lula. Novamente, esse está sendo o maior problema do governo Lula. Covardia de pessoas do entorno do Lula, o dia inteiro assim, movido dele. Que foi, quando começaram a colher assinaturas para a CPI do Banco Master, tinha gente no entorno do Lula falando, não, a esquerda não tem que colher assinatura para isso, o bolsonarismo vai querer usar essa CPI para jogar no colo da esquerda um escândalo que é da extrema-direita. Pô, se o escândalo é da extrema-direita, a esquerda é quem deveria estar encampando ali as assinaturas. Não, já perdeu a narrativa na primeira, porque a extrema-direita começou a colher assinaturas e a esquerda era contra. Quando chegou o começo do ano, chegou fevereiro, aí a esquerda passou a assinar. Só que quem estava cobrando pela CPMI quase todos os dias eram os bolsonaristas. Aí o Flávio Bolsonaro usou isso como poder de barganha no caso Messias. Falou, olha, o Alcolumbre, se você... Porque o Alcolumbre já tinha dito ao governo que ele não ia articular diretamente contra o Messias, tá? Aí o Flávio Bolsonaro falou, se você articular diretamente para barrar aí o Messias, você pode deixar que eu escolha um ministro para a STF que vai ser seu amigo também, do nosso lá, alguém de extrema-direita que seja amigo do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, se você não sabe, ele é do União Brasil, que é um partido de extrema-direita, tá?
União Brasil é a fusão do PSL, que era o partido que elegeu o Bolsonaro, com o DEM, que era um partido com um pé e meio, ou 90% do outro pé, na extrema-direita. E aí o Davi Alcolumbre desse partido, o dono do partido, está sendo acusado aí de elo com o PCC, por membros do PCC, dizendo que pagaram para ele. Esse é o partido do Alcolumbre. Eu falo, pô, a gente coloca um cara aí, amigo nosso, no STF, no ano que vem, se eu ganhar a eleição do Lula. Aí você me ajuda nisso. Em troca, a gente para aqui de pedir a CPI do Banco Master. Ou seja, a CPI do Banco Master, que é um escândalo da extrema-direita, gente de extrema-direita roubou dinheiro com o Volcaro do Banco Master. E aí ele fez doações para a campanha de gente de extrema-direita. Mas quem roubou dinheiro com ele, que é o que importa, são todos de extrema-direita. É o Cláudio Castro, é o Tarcísio, é o Campos Neto, é o Ibanez Rocha, o próprio Davi Alcolumbre. Aí virou um poder de barganha da extrema-direita e não da esquerda. Por quê? Porque a extrema-direita é quem estava pressionando pela CPI. Aí ele fala, ó, se você me ajudar nessa aí, eu paro de pedir CPI. Ele falou, pô, que bom. Fala, que coisa. A esquerda, se tivesse desde o ano passado pedindo CPI e tudo mais, seria, na semana passada, um poder de barganha para o Lula. Falar, ó, eu paro de pedir CPMI se você articular para o Messias. Ou se você pelo menos não atrapalhar, que era o suficiente, não atrapalhar. Só que não virou, porque os covardes de plantão decidiram que a esquerda não deveria pedir CPMI de uma coisa que, se for investigada, vai ver que é um crime da extrema-direita. Sendo que o investigador do caso é o André Mendonça, que já é de extrema-direita e já está protegendo os seus. A única chance de expor os crimes desse pessoal é tendo CPMI. E aí você vê a falta de coordenação e de articulação política que levou aí à queda do Messias. Um avião não cai por um motivo só. Tudo isso que foi feito lá atrás, chamado efeito borboleta, que foi feito lá atrás, agora teve o problema. Só que o Flávio Bolsonaro, quando fez essa articulação toda, não imaginava é que, ainda no meio da articulação, entra que o Davi Alcolumbre vai pautar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal no ano que vem, porque já está articulado que a extrema-direita vai apoiá-lo para a reeleição. Peça aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!